Olá pessoal da turma 131, a gente então terminou ali a matéria do primeiro bimestre já, né? E aqui eu vou começar então já a matéria do segundo bimestre com vocês. E tendo terminado a parte de geometria analítica, a gente tem que ver números complexos e polinômios agora nesse segundo bimestre, porque aí o terceiro e o quarto bimestre vão ser só revisão, né? Para o vestibular e para o Enem. Então, essa primeira parte, né? E para poder também fazer polinômios, a gente precisa dos números complexos. Então, assim, o que a gente vai introduzir agora é um novo sistema numérico, tá? Né? Que, na verdade, abrange todos os outros, né? Aqui a coisa começa... Não precisa copiar isso que eu vou botar aqui. É assim, ó, eu tenho os naturais, né? Aí vem os inteiros, assim, né, cobrindo os naturais, né, contendo os naturais, e aí eu tenho os racionais contendo os outros dois, tenho os reais contendo os racionais e os irracionais também, né, aí tem gente aqui fora, né, tipo raiz de 2 tá aqui fora, né, aqui o 1/2 tá aqui, não tá nos inteiros, né, aqui é o -2, -3 que estão aqui dentro, e não estão nos naturais, aqui é 1, 2, 3, 4, né? Aí aqui fora cada um tem gente que não tem no outro, né? Aqui tá o π, por exemplo, né? Tá o e, que talvez vocês tenham aprendido lá nos logaritmos, tá? Tem vários números assim que, ou seja, quando eu introduzo um sistema numérico novo, tem gente que não tava nos outros antes, né? Nos anteriores. E aí agora eu quero introduzir um novo conjunto para vocês, cara, que cobre todos os outros. Cobre todos os outros. Todos os outros estão dentro dele, tá? Que é esse aqui, ó, o conjunto C dos complexos. E aí tem gente aqui que não é real, né? Aqui fora tem gente que não é números reais, tá? Aí aqui vai ter o famoso I, aqui vai ter todos os múltiplos do I, né? Aí vai ter, por exemplo, 1 mais 2i. Isso aqui é um número complexo. E aí vai ter vários outros. Mas da onde que sai esse tal de i? Né? A novidade aqui nos números complexos é esse tal de i. Esse tal de i. Essa letra i vai ser um número. Então assim, ó, agora deixa eu apagar. Eu te falei que não era para tu copiar isso aqui. Vamos introduzir um novo sistema numérico. Primeiro eu vou te mostrar da onde que ele saiu. Tá. Primeiro eu vou te mostrar de onde ele saiu. Ó. Deixa eu contar um pouco de história para vocês. Essa é a parte, né, da matemática que a gente conta a história. É uma das partes que a gente faz questão de contar a história. O negócio é o seguinte, cara. Tá lá pelo século XVII, lá pelo século, na verdade mais cedo ainda, o livro até coloca aqui 1572, né? Então na verdade já vem do século XVI esse negócio, tá? Mas no século XVI, ó, século XVI, e agora eu não posso, se eu errar os romanos aqui eu sou vaiado, né? Século XVI, cara, tinha um cara chamado, eu acho que, eu não lembro qual é o primeiro nome dele, tá? Mas é aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Ele... Vocês sabem que tem a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau, né? Se eu tenho uma equação assim, ó, não copia isso. Se eu tenho uma equação assim, ó, x² mais 2x mais 3 igual a 0. Essa aqui de grau 2 eu uso Bhaskara, né? Eu não nem me lembro como é que se escreve Bhaskara. Cara, eu acho que tem um H aqui. Tu usa Bhaskara, né? Tá? Na verdade não foi o Bhaskara que descobriu essa fórmula. A fórmula já era conhecida 1000 anos antes do Bhaskara nascer. Só que ele foi o primeiro a publicar. Ele foi o primeiro a publicar a fórmula, né? Que x é igual a menos o b
mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa fórmula aqui, que aí vai ter mais ou menos, né? Vai ser duas raízes. O cara que descobriu essa fórmula aqui, que publicou na verdade, é o Bhaskara, né? A fórmula já era conhecida e aí ele botou no livro que ele fez em homenagem à filha dele, né? Eu acho que é assim, ó. Tá, esse era o nome da filha dele, tá? Esse era o nome da filha dele. E aí ele escreveu ele escreveu um livro com esse nome e aí foi o primeiro a publicar essa fórmula que já era conhecida lá dos babilônicos. Esse Cardano, ele estava pesquisando, ele pesquisava e ele foi o cara que descobriu para resolver de grau 3, assim, ó, se eu tenho, ó, x ao cubo, ax ao cubo mais b x quadrado mais c, tá? Mais cx mais d. Tem uma fórmula, se eu tenho uma fórmula, se eu tenho de grau 3, assim, ó, também tem uma fórmula tipo essa, em função do a, b, c e d. Também tem uma fórmula, envolvendo várias raízes, assim, uma raiz dentro da outra, né? Dessa aqui é tipo, eu não lembro de cabeça, mas é uma soma de raízes, tá? É uma soma de raízes, aqui tem outra raiz dentro dessa e outra raiz dentro dessa. Aqui tem uma fração, aqui é mais, aqui é menos, aqui tem uma fração, né? E aqui tem outra fração, aqui tem outra fração. É uma fórmula desse tamanho aqui para tu descobrir o x, tá? E quem descobriu essa fórmula aqui com essas raízes e todas essas coisas foi esse cara aqui, tá? O Cardano. E esse cara chamado, eu acho que é Girolamo o nome do cara, Girolamo Cardano, tá? O italiano. Esse cara aqui, ele tinha um discípulo, tá? Ele tinha um discípulo. E o nome dele, esse tá no livro, era Rafael Bombelli. O discípulo desse cara aqui, ó, que descobriu, o discípulo do cara desse Cardano que descobriu essa fórmula para grau 3, o nome desse cara era Rafael Bombelli. Tá? E esse Bombelli, porque assim, ó, na maioria dos casos que tu calcula essas raízes aqui, ó, da fórmula de grau 3, tu encontra raízes com número negativo dentro. Tu encontra lá tipo raiz de menos 4. Tu encontra raiz de menos 2. E isso aqui, raiz quadrada de número negativo, para nós não tem, né? A gente não calcula raiz quadrada de número negativo. A gente diz que não pertence aos reais, a gente diz que a solução é vazia e tal, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, um exemplo onde aparecem essas raízes negativas. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar x quadrado. Vamos botar uma que apareça raiz negativa ali, cara. Deixa eu ver um exemplo que dê raiz negativa. Tá. Ó, essa aqui, ó. Ele dá até no livro ali, ó. Vamos fazer aqui, ó. X quadrado menos 6x mais 13. Menos 6x mais 13 igual a 0. Tá? Esse cara aqui, ó. Pra nós, tá? Esse aqui foi o que descobriu ali a fórmula de grau 3. Mas pros números complexos, esse aqui que foi o cara, ó. Esse aqui que foi o cara. Tá? Ele calculava, ele usava a fórmula do mestre dele e achava essas raízes negativas. Ele fazia, quando ele usava a fórmula de grau 2 aqui da Bhaskara, ele também achava essas raízes negativas. Quer ver, ó? Vamos fazer a Bhaskara nessa aqui. Vai ficar, ó, o delta primeiro. O delta aqui, o que que é? É menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 13. Que dá igual a quanto aqui? Dá 36 menos 4 vezes 13 dá 52, cara. 36 menos 52, isso aqui dá igual a, tá, aqui dá delta,
igual a quanto? 36 menos 52, cara, dá 36 para 50 são 14. Com mais 2, 52 são 16, cara. Então o delta dá menos 16. Ó. E aí se eu fizer o x, ó, vai ser menos o menos 6, que é menos b, mais ou menos a raiz de menos 16 dividido por 2. Ou seja, que vai dar o seguinte, ó. Vai dar 6 mais raiz de menos 16 sobre 2. Ou vai dar 6 menos a raiz de menos 16 sobre 2. Tudo sobre 2, né? Ó. Vai dar essas duas. Agora eu vou apagar aqui. Eu te falei pra não... Isso aqui não era pra copiar, né? Ó. Isso aqui não era pra copiar. Tá? Se tu quiser pesquisar a fórmula, bota ali fórmula de Cardano. Bota no Google, fórmula de Cardano, grau 3. Só escreve assim, grau 3 que já aparece. Fórmula de Cardano, grau 3. Tá? Só escreve que tu já vai ver qual seria a Bhaskara de grau 3, no caso, né? Tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, o cara chegava tanto na de grau 3 quanto na de grau 2, tá? Ele chegava em situações como essa aqui, ó. Aqui eu tô fazendo uma de grau 2, que a gente nunca estudou a de grau 3, né? Na faculdade a gente estuda. Na verdade é só manipulação algébrica, não tem nada assim muito... A fórmula, né? A dedução da fórmula é só manipulação algébrica. Tem um truque aí de substituição de variáveis também e tal. Mas, pegando de exemplo uma de grau 2, né? Esse tal de Bombelli aqui, quando ele aplicava as fórmulas, ele chegava em situações como essa. Só que aí o que ele começou a... O que pra época, né, anos 1500, aí século XVI, 1500 ali, 1572, o que pra aquela época era um avanço, né, era um avanço assim no pensamento, né, ele começou a fazer usar a seguinte estratégia. Olha o que ele fazia. Ele pegava esses 6 sobre 2 aqui, e essa raiz, cara, essa raiz ele escrevia assim, ó. Ele escrevia mais, no caso, mais a raiz, esse menos 16, ele escrevia como 4, ou melhor, como menos 4, ele escrevia assim, ó, como 4 vezes menos 1. Ele escrevia assim, ó. Tá? E a outra também. A outra ele também escrevia assim, ó. 6 menos a raiz de... Ele escrevia assim, ó. 4 vezes menos 1 sobre 2. E aí ele fazia o seguinte. Ele repartia a raiz do produto, ele escrevia assim, ó. 6 mais raiz de 4 vezes raiz de menos 1, cara. Ele escrevia assim, ó. Tá? Claro, tudo que eu tô te contando aqui é grosso modo, né? 6 menos... Aí ele escrevia também assim, ó. Raiz de 4 vezes menos 1 sobre 2. E aí ficava a resposta, como é que ficava? A resposta ficava assim, ó. A resposta ficava assim, ó. Raiz de 4 é 2, né? Isso aqui é 2. Aqui é 2 também. Ficava, ó. Aqui ficaria 6 mais 2 raiz de menos 1 sobre 2. E aqui daria 6 menos 2 raiz de menos 1 sobre 2. O que no final da história dava o quê? Dividindo tudo por 2 aqui, nesse caso daria 3 mais 2 raiz de menos 1. Ó. 2 vezes a raiz de menos 1
E 3 menos 2 vezes a raiz de menos 1, cara. Ó, ele fazia isso aqui, ó. Ele achava essas duas respostas, tá? E aí que fazendo isso, esse Bombelli, ele percebeu, ele fez o seguinte, cara. Ele começou, tá? Ele começou a tratar essa raiz de menos 1, né? Porque olha aqui, ó, qualquer raiz que eu botar aqui negativo, eu posso fazer menos 1 vezes o número. Aí eu tiro a raiz do número, sobra sempre no final é a raiz de menos 1 mesmo. O que realmente, o cerne da coisa, né? A chave do problema dessas raízes negativas, na verdade, está no menos 1, né? Porque, por exemplo, aqui eu botei tudo 4, né, cara? É 16. O que eu fiz aqui, cara? Só errei os números ali. Tá, deixa eu... 4 é 16, cara. É 16, cara. É 16, cara. 16. Que é a raiz de 16, cara. Parei que eu só errei isso aqui. Te acalma que a gente já vai consertar tudo aí. Tá, foi... Tá, a explicação que eu tô te dando é toda, tá toda certa. É só trocar os números aqui. Aqui é 16, aqui é 16 vezes menos 1, é tudo 16, né? Aqui vai ficar 16, só que aí preto. Cabeção. E aí aqui dá 4, né? Não 2. Aqui dá 4. Aqui é 16, dá 4. Aqui dá 4, aqui dá 4. Aí dá 3 mais... Ó, aqui dá 2, cara. Puxa vida, 3, 2 aqui. Por isso que eu acho que eu já tinha posto 2 aqui, né? Agora sim dá 2, tá? Dava 2 aqui porque é 4 sobre 2, né? Só errei os números ali. Então, ele começou a tratar esse menos 1, tá? Ele começou a fazer, né, a grande sacada desse Bombelli foi que ele começou a repartir a raiz, ó. E isolar esse raiz de menos 1, qualquer raiz negativa que eu tiver, cara, eu posso fazer a raiz, o número vezes menos 1. E aí ele começou a repartir essa raiz, ó, em duas. Essa foi a sacada. E começou a tratar esse raiz de menos 1 como se fosse um número. E começou a operar com ele como assim um número. É, raiz de menos 1. Aí qual era a definição? Raiz de menos 1 é aquele número. Que número é esse? É o número que se eu elevar ao quadrado, dá quanto? Dá menos 1. É um número que se eu elevar ao quadrado, dá menos 1. Então, raiz de menos 1, por definição, né? Por exemplo, raiz de 4. O que é a raiz de 4? É um número que eu elevo ao quadrado e dá quanto? Dá 4. Né? Raiz de 9 é um número que se eu elevar ao quadrado dá quanto? Dá o 9. É 3, né? No caso, por que aqui é 2? Porque 2 ao quadrado dá o que está dentro, dá 4. Aqui, por que raiz de 9 é 3? Porque se eu pegar o 3... Isso aqui é 3, ó. Porque se eu pegar esse 3 aqui e levar ao quadrado, dá o que está dentro da raiz, né? 9. Então, raiz de menos 1 é o cara que eu elevo ao quadrado e dá o quê? Menos 1. Só que esse número aqui, obviamente, ele não pode estar dentro dos números reais, né? Porque dentro dos números reais não existe raiz de número negativo. Qualquer número que eu elevar ao quadrado, eu já mostrei, né? Em outras ocasiões aí. Não foi, desculpa, foi o pessoal do primeiro ano. Tá, eu tô trocando as bolas. Mas tu já sabe, porque tu já passou pelo primeiro ano, ou porque tu já passaste, né? Vai lá, pelo menos um mínimo de português aí. Tu já passaste pelo primeiro ano e sabe que dois números iguais se multiplicando vai dar sempre positivo, né? Que se os dois tiverem sinal positivo vai dar positivo, se os dois tiverem sinal negativo também vai dar positivo. Então, considerando esse raiz de menos 1 como um número, com certeza isso aqui é uma coisa fora dos reais. Fora da reta. Não pode ser
dentro dos reais. Só que o Bombelli, ele se deu conta que fazendo essa jogada aqui, ó, de considerar isso aqui um número, ele percebeu que usando essa definição, ou seja, raiz de menos 1 ao quadrado dando menos 1, ele percebeu que ele resolvia todas as contas e que tudo dava certo. Ele percebeu que tudo dava certo, toda a álgebra dava certo com essa jogada aqui de isolar o raiz de menos 1 das raízes negativas e tratar esse raiz de menos 1 como um número que quando eu elevo ao quadrado dá menos 1, desculpa. Com essa jogada, ele percebeu que isso aqui pode ser sim tratado, ou melhor, esse cara aqui, ó, raiz de menos 1, ó, isso aqui pode sim ser tratado como um número e todas as operações que a gente faz de divisão, radiciação, multiplicação, tudo funciona direitinho com ele. Tá? Então esse cara, o grande avanço no pensamento do pensamento desse Rafael Bombelli foi de isolar em primeiro lugar, ter a audácia, né, de isolar raiz de número negativo, tá? Que para a época era um absurdo, né? Não existe raiz de número negativo e tal, e não se, né, também era um absurdo para a época porque a gente só reparte raiz, né? A raiz do produto é o produto das raízes quando os dois são positivos, né? Sim, porque quando eu estou tratando de números reais, essa é a propriedade, eu só reparto raízes de número positivo. Aqui se tiver 10 vezes 5, 2 vezes 3, aí eu posso repartir em duas. Mas se tem número negativo, não. Mas ele resolveu dar um passo no sentido de quebrar, né, uma regra, uma lei matemática e repartir as raízes. E tratar esse cara aqui, ó, como um número. Usando essa definição de que ele é ao quadrado dá menos 1. Que é o número que é elevado ao quadrado dá menos 1. E ele percebeu que isso resolvia todas as contas dele. Aí ele percebeu que usando essa definição, todas as continhas resolviam, as equações, todas elas davam zero mesmo. Né, tipo a Bhaskara aqui, todas elas davam zero. E ele percebeu que essa entidade estranha aqui, ó, né, como é que pode eu ter um número que eu faço ele vezes ele mesmo e dá negativo? Se qualquer coisa multiplicada por ela mesma dá positivo, como é que vai ter um que, se eu multiplico por ele mesmo, dá negativo? Sim, porque na verdade ele estava tratando com um ente que está fora dos reais. Se eu estou dentro do conjunto dos números reais, cara, qualquer coisa que eu pegar aqui, é porque a gente só trabalha com números reais, se eu pegar qualquer coisa que está aqui, multiplicar por ela mesma, vai dar positivo, é óbvio. Só que a questão é o seguinte, esse Bombelli, ele tinha acabado de descobrir uma entidade que mora aqui fora, ó. Que mora num outro conjunto numérico mais abrangente, ó, dos complexos. Ele tinha acabado de descobrir essa entidade aqui, ó. Essa entidade aqui, ó. Que é a raiz, que é esse número que está fora aqui, ó. Né, a raiz de menos 1. Que é um cara aqui fora, que é outra álgebra, porque eu estou tratando de outro conjunto numérico. Então uma álgebra estendida, né? Eu estou pegando uma entidade aqui, ó, que de fato, como está fora dos reais, aqui sim, aqui fora eu tenho a possibilidade de elevar uma coisa ao quadrado e ela dar negativa. O cara tinha acabado de descobrir essa entidade aqui, ó. E esse número aqui, ó, agora eu vou começar a usar ele em vermelho. Agora deixa eu apagar essas coisas que eu escrevi aqui, ó. Tá, isso aqui pode apagar. Ó, isso aqui pode apagar. Tá? Esse número aqui, ó. Tá? Esse número aqui, ó. Essa raiz de menos 1, ó. Posteriormente, e aí eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro. Eu até ouvi a história uma vez, mas não lembro de te precisar quem foi que deu essa anotação, quem foi que nomeou com essa letra. Esse número aqui, cara, tá? Esse raiz de menos 1, ó,
passou com o tempo a ser chamado de i. Tá? I. O que é o i? O i é a raiz de -1, cara. Tá? É a anotação, é o nome que eu tô dando agora. Tô batizando, né? Já foi batizado há muito tempo pelos matemáticos. Mas esse número aí, então essa entidade que elevada ao quadrado dá -1, recebeu o nome de i. Tá? E essa entidade tem todas as propriedades, ela segue todas as propriedades dos números reais, ou seja, nesse caso aqui, ó, agora deixa eu apagar aqui. Ó. Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. Então, raiz de -1 ao quadrado dá -1. Ou seja, pegando essas respostas aqui, ó, e trazendo para essa nova notação, quem são as raízes dessa minha equação aqui, ó? Vão ser, ó, 3 mais 2i e 3 menos 2i. Essas são as raízes, ó. Porque esse cara que eu tô chamando de i, que é a raiz de -1, ó, isso aqui é o i. Isso aqui é o i. Desculpa. Ó. I ao quadrado igual a -1. Aí, ó, tá aqui, ó. Tá? O i, ó, esse cara aqui. Porque esse cara aqui, essa entidade aqui, apesar de estranha, né? Como é que uma coisa ao quadrado vai dar -1, cara? Sim, porque é uma coisa fora do nosso campo real. Tá? Fora do nosso campo real. É uma coisa que vem de outro planeta, cara. Realmente é de outro lugar mesmo. Não tá na reta real. Tá? Esse cara elevado ao quadrado, ele dá -1. Tá? Então as raízes são essas aqui. Pode fazer, se eu pegar esse cara e levar ao quadrado ali, fazer as somas, respeitando o fato de que esse cara ao quadrado é -1, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tá? Então deixa eu apagar esse lado aqui. Tá? Tá, ok? Então, assim, cara, isso aqui eu te expliquei de uma maneira mais histórica. Agora, de uma maneira atual, o que seriam esses números complexos, cara? Assim, ó, vamos botar assim, ó, geometricamente. Ó. Os números reais, ó. Os números reais, tu sabe que são a reta, né? Os números reais são a reta. Tá? Aqui, por exemplo, 0, né? Pra lá os negativos e pra cá os positivos, né? O modelo geométrico dos números reais é a reta. Só que olha aqui, ó. Esses novos números que a gente chama de números complexos, eles, na verdade, eles têm uma parte que é real, mas aí tem essa outra parte aqui que a gente chama de imaginária. Tá? Porque na cabeça, porque é uma coisa assim que não...
Como tá fora do campo dos números reais, aí começa a chamar de imaginário, tá? Então tá aqui, ó. E ele tem uma parte imaginária, ele tem duas coordenadas, ó. Ele tem duas coordenadas. Esses novos números complexos, eu pedi que a câmera girl aí vire um pouquinho pra mim. Os números complexos, cara, ó. Os números complexos, ó. Aqui então. Os números complexos são o plano, cara. A ideia geométrica dos números complexos são o plano. Como? Aqui eu tenho a reta real, né? Aqui eu tenho a reta real. Ó. Então aqui eu tenho os números reais, todos eles. Só que os números complexos aí se demonstrou aí que na verdade eles são todo plano, todo ponto do plano, ó. Todo ponto do plano ele tem uma coordenada, vou chamar de A aqui, uma coordenada X e uma coordenada Y, né? Então eu vou chamar de A e B, tá? Então esse ponto aqui ele tem coordenadas A e B, tá bom? E cada um desses pontos do plano é um número complexo. E o tal de I, onde é que tá? O I é esse aqui, ó. O I é esse aqui, ó. Tá? Se aqui for 1. O I é esse aqui, ó, de comprimento 1 também, ó. Tá? O I é esse aqui de comprimento 1, ó. Que tá aqui em cima. Aqui é que tá... O I é vermelho, tô fazendo... Ó, aqui é que tá o I. Olha aqui, ó. Aqui estão os reais e aqui tá o I. Tu percebe, ó, que esse número, que esse ponto aqui não tá na reta? Ou seja, essa entidade aqui, ó, de fato ela não tá nos números reais. Ela não tá nos números reais, tá? Então, se eu pegar esse modelo agora, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos esclarecendo aos poucos, né? Eu sei que deve estar com vários questionamentos aí, é natural. Tá, normal, tu tá cheio de perguntas aí e tal. Vamos esclarecendo aos poucos. Tu já entendeu o que é o tal de I? Que é o número, que é essa entidade estranha que eu elevo ao quadrado dá menos 1, né? Essa entidade estranha. Eu tô te mostrando agora, eu tô tentando te mostrar agora que na verdade essa entidade estranha tá aqui, é um ponto fora da reta, ou seja, é fora dos reais, tá? E eu tô te mostrando que esses novos números complexos, esses que tem uma parte real, uma parte imaginária, que eles chamam de imaginária, né, com o I ali, que nem as raízes da equação, eles moram no plano, ou seja, né, uma quantidade bem maior, digamos assim, de números complexos do que de reais, né? Comparado com os reais, a reta é só uma retinha aqui, né? Os reais são só uma retinha aqui atravessada. O resto, tudo que tiver no plano é número complexo. E como é que eu defino? Como é que eu faço as operações, ó? Como é que eu faço as operações com números complexos? Bom, se eu tenho um par AB, cada número complexo é um ponto do plano, né? Com coordenadas AB mais CD. Isso aqui vai ser um outro número complexo, assim, ó. A mais C e B mais D. Ou seja, eu somo coordenada a coordenada, ó. Né? Por exemplo, vou fazer, por exemplo, assim, ó. 2, 3. Por exemplo, o número complexo que tem coordenadas 2 e 3 aqui,
né? 1, 2 aqui, ó, e aqui 3, ó, é esse número complexo aqui, mais 1, 4. Se eu somar esses dois, o que que vai dar? Vai dar 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7, pronto. Ó, se eu tiver dentro da reta, tu percebe que os que estão aqui na reta, eles são assim, ó, eles têm uma coordenada A e a outra é 0, né? Porque eles não sobem nem desce. É os que têm a segunda coordenada igual a 0, né? Os reais. Então, se eu pegar dois números reais, que seriam, por exemplo, A 0 mais B aqui 0, aqui são dois números reais, né? Porque com a segunda coordenada igual a 0, eles estão em cima desse eixo aqui, dessa reta preta, que eu apaguei, que não devia ter apagado. Se eu pegar dois números reais, como é que fica? Fica A mais B e 0 de novo na outra coordenada. Ou seja, se eu pegar dois números reais, A e B aqui, eu vou somar A mais B e vai continuar aqui na reta. Vai continuar sendo a soma de números reais normal que eu tô acostumado. Tá? E a multiplicação, cara. E a multiplicação. Não, agora é vezes, né? Agora é vezes CD. Aí é um pouco mais complicado, mas a multiplicação fica assim, ó. Fica AC menos BD. Fica AC menos BD. A primeira coordenada. E a outra fica AD mais BC. Tá? Essa aqui é mais difícil. Por exemplo, se eu tenho... Vamos pegar assim, ó. Se eu tenho 1 e 4 vezes 2 e 5, a primeira coordenada vai dar o quê? A primeira coordenada, cara, vai ficar AC menos BD. AC, que é 2, menos BD, que é 20, dá menos 18 aqui. Né? B e D tá aqui, isso. 2 menos 20. AD mais BC é a segunda coordenada. AD, que é 5, mais BC é 5 mais 8, que dá 13. Ó. Essa multiplicação é um pouco mais difícil de fazer. Mas não te preocupa que isso aqui, ó, a gente não vai usar pro resto da vida. Por isso que eu tô fazendo rápido. Porque é só pra eu ilustrar uma ideia. Por exemplo, se eu pegar os números reais, ó. Se eu pegar o I, quer ver uma coisa, ó? Quer ver uma coisa? Eu vou ter que fazer 3 exemplos aqui. Eu vou pegar dois números reais, A, 0. Né? Os números reais são os que têm a segunda coordenada igual a 0, vezes B, 0. Como é que fica a primeira e a segunda coordenada? AC, que é AB, A vezes B, menos BD. Então fica A vezes B aqui, que a BD dá 0, né? B vezes D dá 0, então fica AB, fica esse vezes esse, que é o A vezes o C. O C que eu digo é esse aqui, né? É a primeira coordenada do segundo par, né? Então vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse, que dá AB. E essa outra coordenada é esse vezes esse, que dá 0, mais esse vezes esse, que também dá 0. Ou seja, nessa minha multiplicação aqui, que eu inventei, digamos assim, né? Nessa minha nova multiplicação, a multiplicação de números reais, que são esses aqui que estão em cima da reta, ó, continua a mesma multiplicação que era antes. Ó, o número A0 e o número B0 aqui, quando eu multiplico eles, dá o A vezes B0 também. Dá um número real, que é 0, na segunda coordenada, e dá o AB na primeira, que é onde marca aqui no X mesmo. Então essa multiplicação, ela estende o que é feito para os números reais,
Mantém o que é feito nos números reais e mais ainda. E o caso especial que eu quero te mostrar é esse aqui, ó. O que é isso aqui? Olha pra mim aqui. O que é esse par 0, 1 no plano? 0, 1 é 0 no x e 1 no y, ou seja, esse cara aqui, ó, esse cara é o par 0, 1, o i. Esse cara é o par 0, 1. Então isso aqui, na verdade, é i vezes i, que é i ao quadrado. Então isso aqui, na verdade, é i elevado ao quadrado. E olha quanto é que vai dar isso aqui. Olha quanto é que vai dar isso aqui. A primeira coordenada, ó, é esse vezes esse menos esse vezes esse. Então fica esse vezes esse, que é 0, menos esse vezes esse, que dá menos 1. E a segunda coordenada é esse vezes esse, que dá 0, mais esse vezes esse, que dá 0 também. Ó, só que esse cara, ele tem segunda coordenada 0. Então ele tá aqui na reta. E a primeira dele é qual? É menos 1. Ou seja, nessa minha nova multiplicação, ó, eu acabei de te mostrar qual é essa entidade do além. Acabei de te mostrar que entidade é essa do além, que quando eu faço ele vezes ele mesmo, dá negativo. Isso aqui é o equivalente ao menos 1. É o menos 1 da reta, ó. Esse ponto aqui, ó, que é o menos 1 da reta, ele tem coordenadas o quê? Menos 1 e 0. Né? Assim como o i é 0, 1, o menos 1 é menos 1 e 0. Porque está em cima da reta aqui, tem y igual a 0. Então, cara, nessa minha nova multiplicação, eu acabei de te mostrar, cara, eu acabei de te mostrar, então, que ser do além é esse, que entidade, tá? Além do cosmos é essa, que eu elevo ao quadrado e dá um negócio negativo, cara. Tá aqui, ó. Por isso que os caras achavam tão estranho. Como é que uma coisa vai dar negativa se eu elevar ao quadrado? Sim, porque essa coisa não tá na reta, cara. Na verdade, esse cara tá aqui, ó. Ele tá aqui fora da reta. Ele tá aqui fora da reta, cara. Então, na verdade, essa entidade que elevada ao quadrado dá menos 1, na verdade é um par ordenado, é um ponto do plano, não só da reta. É um ponto do plano. Por isso que ficava estranho. Só que aí como ficou essa coisa assim de que não é real, então é imaginário. Ficou como i mesmo, né? Mas tá aqui a álgebra. Essa é a álgebra correta. Ou seja, esse ser, ele não é uma coisa de outro mundo. Ele é simplesmente um par ordenado. Esse número, essa coisa mirabolante aí que tu eleva ao quadrado dá menos 1, simplesmente é um par ordenado, cara. Mas eu tô acostumado a lidar só com números sozinhos, né? Ou melhor, eu tô acostumado a lidar com números, né? A multiplicar 1 por 2, 2 por 4, 3 por 6. Isso é que eu tô acostumado a fazer de conta. Só que aqui, para eu encontrar essa entidade que elevada ao quadrado dá negativo, eu tenho que estender a minha noção de número. Eu tenho que partir para os pares ordenados, tá? Eu tenho que partir para os pares ordenados. Para eu conseguir essa noção de duas coisas, uma coisa vezes ela mesma dá negativo, eu tenho que sair da noção de número e partir para a noção de par ordenado. O meu conceito de número tem que se estender. Não só para essas entidades aqui que a gente calcula de cabeça, mas eu tenho que estender a minha noção de número para pares ordenados. Tá, ok? E aí sim, eu encontro essas entidades aí, né, estranhas para nós, que eu elevo o quadrado da negativo. Ou seja, raiz de número negativo, né? Tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então já entendeu a ideia geométrica? Eu vou voltar nisso aqui depois, tá? Eu vou voltar nisso aqui depois. Ó. Eu vou voltar nisso depois, cara. Agora eu tenho que. Agora é o seguinte, cara. Eu poderia, tá? Se eu fosse um cara muito chato, tá? Se eu fosse um cara muito chato, eu poderia desenvolver toda a teoria dos números complexos com vocês por essa maneira aqui de pares ordenados, tá? É com essa soma e com essa multiplicação, né? Essa multiplicação aqui que parece uma coisa de outro mundo. Aqui, ó, nessa aqui eu mostrei para vocês que é a mesma coisa que a multiplicação comum e estende também para os complexos, para os outros, né, que não tem a segunda coordenada igual a zero. Essa linha aqui mostra que ela mantém tudo que a multiplicação comum tem, essa aqui também tem. Não altera em nada o que eu já estou acostumado, ó, tá aqui, ó. Quando eu faço A vezes B, dá A vezes B mesmo, tá? E mais nada, dá zero ali no outro. Ela mantém o que eu já tinha lá na reta. Eu poderia fazer toda a teoria dos números complexos assim, só que aí eu ia levar, né, horas e horas fazendo contas com vocês a troco de nada. Por que a troco de nada, cara? Ou melhor, não a troco de nada, mas a troco assim de muita perda de tempo. Agora eu falei certo. Eu poderia fazer toda a teoria dos números complexos fazendo essas contas assim e te fazendo perder um tempão desnecessário. Tá? Isso aqui eu faço uma vez na primeira aula só para tu entender de onde sai, o que é, do que se alimenta, né? Tá? Agora que tu já entendeu o que é, eu tenho uma boa notícia para te dar. Até vou botar aqui, ó, boa notícia. A boa notícia que eu tenho para te dar é a seguinte, cara. Eu posso escrever, né? Olha aqui, ó, podemos... Então a boa notícia qual é? Eu posso escrever e operar da seguinte maneira, com esses meus novos números complexos. Assim, ó. Um ponto AB do plano, ou seja, agora a gente tinha os números reais como um ponto da reta, né? Agora os números complexos eles são um ponto do plano, né? Tem duas coordenadas AB. Só que eu posso, cara, escrever assim, ó. Primeira boa notícia é essa aqui, ó. Lembra que na hora que eu calculei as raízes ali, dava 2 mais 3i, 1 mais 3i. A boa notícia, que foi o que o Bombelli descobriu, né? É que em vez de eu usar essa noção de par ordenado, eu posso continuar usando a minha noção comum de soma e de multiplicação para operar com esses números complexos, para escrever os números complexos, em vez de estar fazendo pares ordenados e vendo AC mais BD, não sei o que, toda essa história. Eu não preciso disso aqui. Eu posso seguir operando. Eu posso seguir escrevendo e operando com os números complexos da mesma maneira. Olha aqui, ó. Ó, eu vou escrever a outra boa notícia, ó. É operar, né? Escrever. Podemos escrever e operar. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, esse par vezes esse, ó. Isso aqui, em vez de eu ficar cuidando, é esse vezes aquele, não sei o que e tal. Que nem eu fiz aqui. Eu posso simplesmente escrever assim, ó.
aqui, o I é sempre vermelho, cara. Ó, o I aqui é sempre vermelho. Então, assim, na primeira aula é tudo vermelho para nós, o I. Eu posso fazer isso aqui, cara, ó. Como assim? Vou dar exemplo agora disso aqui. Exemplos. Se eu tenho assim, ó, por exemplo, se eu tenho o par 2, 3 do plano, que é um número complexo, né? Eu posso escrever ele simplesmente como 2 mais 3i. 2 mais 3i. Tá, vou me dar esse trabalho de escrever pelo menos no início os i's de vermelho. Tá? E se eu tiver assim, ó, por exemplo, se eu tiver dois números complexos se multiplicando, cara, por exemplo, 2 e 3 vezes o outro número complexo, 3 e 4. Tá, não vamos botar 4 e 5 aqui, 2, 3, 4 e 5 aqui, pronto. Eu não preciso fazer toda essa jogada de AC menos BD, AD menos BC e decorar isso aqui, não, calma. Eu posso fazer assim, eu posso escrever isso aqui como 2 mais 3i vezes 4 mais 5i e sair a fazer conta. Eu posso fazer isso, ó, para resolver essa multiplicação, em vez de decorar essa fórmula, esse vezes aquele, e ficar se confundindo aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever esse par desse jeito, com uma soma aqui na frente, e foi isso que o Bombelli descobriu, repito. Ele descobriu que eu posso operar como se fosse tudo normal, então é uma facilidade tremenda. Não preciso ficar nessa ânsia aqui, nesse desespero, né? Eu posso sair operando assim, ó. O resultado dessa conta, desse número complexo multiplicado por esse, é isso aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Ó. Igual, então. Ó. 2 vezes 5i dá mais 10i. Mais 10i. Agora aqui dá 3 vezes 4 mais 12i. E esse vezes esse. Agora vem o detalhe, né? Agora esse vezes esse dá 15 mais, então dá mais 15i ao quadrado, cara. I ao quadrado. Porque daí vezes i, né? Só que isso aqui, ó, meu amigo. Isso aqui é igual a menos 1. I ao quadrado é menos 1, ó. Tá? Por enquanto deixa só circulado aqui. Vamos só juntar esses caras, ó. Não, vamos fazer já agora, ó. Só que isso aqui dá menos 1, cara. Então, na verdade, isso aqui dá igual aqui, ó. Isso aqui dá 8, mais quantos i's aqui? Mais 22i, isso. Mais 22i. Só que agora esse 15 aqui, ó. I ao quadrado, ó, I ao quadrado é menos 1, cara. Esse é a raiz de menos 1, é o cara que elevado ao quadrado dá menos 1. Então isso aqui dá menos 15, cara. Menos 15, eu até vou botar de vermelho esse 15 pra tu te dar conta que ele saiu do I. Porque aí isso aqui dá menos 1, ó. Toda vez que tu enxergar I ao quadrado, tu tem que trocar por quanto? Por menos 1. Então vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar igual a quanto? 8 menos 15 dá menos 7, né? Menos 7 mais 22i. É assim que eu opero. Essa é a boa notícia. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Tá?
Ó, eu fico com isso aqui. Menos 7 mais 22i, que representa qual ponto do plano? Que representa qual ponto do plano? O que tem coordenadas menos 7 na horizontal e 22 na vertical. É esse o ponto que representa. Só que em vez de fazer isso aqui usando essa usando essa coisa confusa aqui, eu posso sair fazendo conta, chuveirinho e tal, como que nem eu estava acostumado antes, cara. Tá? Eu olho para menos 7 mais 22 e eu já sei que é o ponto de coordenadas menos 7 e 22. É um ponto lá de cima do plano, menos 7 no X e 22 lá em cima. Né? Lá, um ponto lá no noroeste do plano. Tá? Dá um número bem longe da reta, né? Bem longe da reta. Tá? Deixa eu fazer mais exemplos aqui, cara. Deixa eu fazer mais exemplos de multiplicação, de soma e de multiplicação. Fazer um de soma agora. Bah, tá. Ó, deixa eu fazer mais exemplos com vocês. Tá? Boa notícia a respeito dos números complexos é que a gente opera com eles como se fossem números normais, só tomando o cuidado de que quando der i ao quadrado eu tenho que multiplicar, eu tenho que trocar isso aqui por menos 1. Tá? Menos 1. Né? O i é exatamente aquele cara que eu elevo ao quadrado a menos. Tá? Outro exemplo aqui, cara. Outro exemplo de soma. Eu vou fazer um de soma e mais um de multiplicação. Se eu tenho, por exemplo, eu quero somar esses dois números complexos aqui, ó, 2 e menos 5, tá? Quero somar com 3 e menos 3 e 4. Isso aqui, cara, eu posso reescrever assim, ó, eu posso reescrever da minha maneira tradicional, eu posso escrever assim, ó, 2 menos 5i, ó, esse primeiro eu posso reescrever como 2 menos 5i. Daí isso aqui mais... Esse aqui eu posso reescrever como menos 3 mais 4i. E fazer conta normal. Tá? E fazer conta normal. Ó, fica 2, aqui fica menos, né? Então isso aqui na verdade fica o quê? Fica 2 menos 5i menos 3 mais 4i. Fica assim. Aí o que eu faço? Tá, aqui tá o i, né? Aqui tá o i. O que eu faço? Bom, só somo aqui, ó, 2 menos 3. Então isso aqui dá igual a quê? 2 menos 3 dá menos 1. Menos 5i com 4i dá menos 1i. Dá menos i. Pronto. Achei minha resposta. E isso aqui se refere a qual par do plano? É o que tem coordenadas menos 1 e menos 1, cara. É o par que tem... Qual ponto do plano se refere isso aqui? É o que tem coordenadas menos 1 e menos 1. Eu escrevo assim, mas eu sei que na verdade está falando é disso, né? Tá? Porque agora eu estendi a minha noção de número. Agora os pares ordenados é que são os números. Mas eu escrevo, a boa notícia é que eu escrevo como se fosse número normal e toco ficha. Ó, vamos fazer outro de multiplicação. Outro de multiplicação. Vamos supor que eu queira multiplicar esses aqui, ó. Menos 3 e sei lá, 5 vezes
7 e menos 1. Pronto. Vou multiplicar esses dois aqui. Isso aqui, em vez de eu ter que estar olhando aquelas fórmulas, o jeito de fazer AD menos BC, não sei o que, toda aquela história, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira, ó. Eu posso reescrever as coisas dessa maneira. Esse aqui fica menos 3 mais 5i. E esse aqui fica vezes esse aqui, ó, 7 menos i. É 1, né? Menos 1i, que é i. E posso sair fazendo conta aqui, ó. E agora é só, ó, fica menos 21, então, menos 21, ó. Mais i, mais 3i. Mais 3i agora, aqui eu vou botar todos de vermelho. Aqui fica 35i, mais 35i. Mais 35i. E aqui, ó, fica menos, agora tu toma cuidado, fica menos 5i ao quadrado, cara. Fica menos 5i ao quadrado. Então o que que dá isso aqui, cara? Isso aqui dá o seguinte, ó. Dá menos 21. 3 mais 35 dá mais 38i. Faz conta normal. Tá? Só que esse cara aqui, ó, já te falei que esse cara aqui, ó, i ao quadrado é quanto? Isso aqui é igual a menos 1, cara. Ó, aqui é menos 1. Por isso que virou menos ali. Ou seja, isso aqui, o i ao quadrado, ele é menos 1. Fica menos 5 vezes... Ó, é menos 5 vezes i ao quadrado. Então fica menos 5 vezes o menos 1, que dá mais 5, cara. Mais 5. Ó, até vou escrever de vermelho também esse mais aqui, ó, pra tu te dar conta que veio do i. Daqui, ó, i ao quadrado, né, o i é a raiz de menos 1, cara. Ou seja, i ao quadrado é isso aqui ao quadrado, ó. Esse morre com esse, fica menos 1. I ao quadrado menos 1. Tá? Tá? Que na verdade, né, o i, esse i é o par ordenado 0 e menos e 0 e 1, desculpa. 0 e 1. Né, no plano ele é o par 0 e 1. Ele tá no eixo y aqui, ó. Quando x é 0 é porque o ponto tá em cima do eixo y, ele tá fora da reta. Tá? Então, fica isso aqui que dá quanto então no final? Agora, finalmente, né? Isso aqui fica menos 21 mais 5, dá menos, sei lá, 16, né? Dá menos 16 mais 38i. Então, esse vezes esse, dá esse aqui que na verdade qual é o par? É o par menos 16, 38. É o par de coordenadas menos 16 e 38. Então quando eu multiplico esse número complexo por esse, eu vou parar nesse aqui, ó, menos 16 no x e 38 lá no y. É um ponto muito a noroeste no plano. Tá? Eu vou parar lá no outro ponto. Lá no outro lado do plano. Tá? Mas eu escrevo assim, cara. E a partir de agora, isso aqui, ó, eu te lembro que a gente tá recém a primeira aula sobre o assunto, né? Tá? Tô mostrando da onde veio, como é que faz, da onde que saiu, né? Então assim, ó, a partir de hoje, cara, essa notação aqui vai acabar, tá? Isso aqui eu só te mostrei porque aqui pra te entender que isso aqui na verdade é um objeto, é sólido, que, né, digamos assim, é uma coisa que dá pra tu pegar na mão. Esses números, apesar da gente chamar eles de imaginários ou complexos, eles são objetos bem definidos e, ó, são pares ordenados, são pontos do plano, né? Eles são objetos bem definidos e bem palpáveis. É que por causa de uma questão histórica ficou conhecido como imaginário, porque, né, como é que eu vou tirar a raiz quadrada de número negativo? Mas a gente hoje
Hoje a gente sabe que são pares ordenados, que são objetos bem definidos e que funcionam muito bem na hora de fazer contas, ó. Que estendem, que mantém tudo que eu já tinha de bom antes e ainda acrescenta mais coisas, tá? E aí tem que tomar o cuidado, né? O cuidado é que i ao quadrado é menos 1, cara. Isso aqui tem que tomar o cuidado sempre. Quando der i vezes i é menos 1. Tem que tomar cuidado com isso. Quanto tempo de vídeo a gente teve, amor? 1h05. 1h05, tá. Então assim, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Essa aula introdutória, essa aula de números complexos, ela é longa, tá? Ela é longa mesmo. Te recomendo, principalmente a primeira parte da aula, eu te recomendo assistir umas 2 vezes, assim, aqueles 15, 20 minutos que eu expliquei ali das fórmulas e da onde que saiu o i, aquela parte ali inicial, tá? Porque o resto, cara, por que eu tô dizendo isso? Porque o resto, olha aqui, ó, o resto é só fazer conta. É só fazer conta. Tá? Repito, essa notação de pares ordenados, ela encerrou essa notação, encerrou, tá? Agora a gente só vai trabalhar assim, fazendo conta direto, tá? Essa é a parte boa. Já mostrei para vocês como é que faz a soma, já mostrei para vocês como é que faz a multiplicação em 2 casos, tá? Então eu só tenho que, deixa eu ver, teria que fazer a divisão, teria que fazer a divisão ali. Que é isso, cara? Tá? Eu vou passar uma lista já com os primeiros exercícios ali do livro, com alguns exercícios do livro. Um detalhe que outro que ficou para trás aqui, que eu acabei de enxergar ali, na próxima aula a gente vê, não tem problema, tá? Essa semana a gente ainda vai fazer com vídeos assim, mas semana que vem a gente já vai fazer no Zoom, tá? Pelo menos dos nossos 3 períodos da semana, pelo menos 2 eu vou fazer com vocês ao vivo, tá? Então já se preparem aí pra gente começar a se encontrar, tá bom? Trago as dúvidas e tal, tá? Não. Tá? Eu tô olhando aqui o livro, ver se faltou alguma coisa, tá? Só vi um detalhe ali que eu não acabei não mostrando pra vocês, mas realmente não era pra mostrar hoje. Ele botou ali tudo de uma vez só, mas não era pra mostrar hoje mesmo. Tá? Então isso aqui já tá de bom tamanho para vocês. Obrigado pela paciência aí, essa aula foi longa mesmo, eu sei, tá? Mas vocês vão entendendo direitinho essa introdução aqui, cara, tu nunca mais vai te perder nos tais de números complexos, tá bom, pessoal? Até mais então.